Causa Operária entrevista o companheiro Edson Dorta, que é ex-secretário-geral, diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, nesse processo de greve aí da categoria contra a privatização do convênio médico. Edson, para impor essa privatização, a empresa criou aí essa Mesa Nacional de Negociação, MNNP, né? Pode explicar qual que é o jogo da empresa, por que essa mesa ela é um golpe? A empresa ela vem tentando privatizar o plano dos Correios de saúde há mais de 10 anos. Nos últimos 3 anos ela intensificou essa tentativa de privatização, inclusive na campanha salarial de 2012 ela incluiu na cláusula 11 que o plano seria regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. E aí, obviamente, a gente estava dirigindo a federação, porque a gente ganhou o congresso da federação em 2012 e a gente impediu que houvesse a legalização dessa cláusula. Foi para o TST e o próprio TST viu que era uma abusividade e declarou que só poderia modificar o plano se fosse de comum acordo com os trabalhadores. Como na campanha salarial seguinte também não houve acordo, porque a gente não ia assinar a privatização dos planos de saúde dos Correios, a empresa percebeu que não dava para legalizar juridicamente o plano através da Fintech, como eles negociavam antigamente, no balcão de negócios de 7 membros do comando de negociação, que eles compravam 4, e aí assinavam qualquer acordo contra os trabalhadores. Com a nossa vitória no Congresso, a gente estabeleceu que o comando tinha que ser amplo, um por sindicato, para ser aprovado, tinha que ser aprovado em 2/3 das assembleias dos sindicatos, e com isso a direção da empresa percebeu que acabou o esqueminha do balcão de negócio dentro da Fintech. Então, para retomar esse balcão de negócio, onde eles pudessem fazer com que os sindicalistas assinassem o que eles quiserem, e dando em contrapartida para isso cargos, privilégios, eles criaram essa Mesa Nacional de Negociação Permanente, que os trabalhadores apelidaram de Manobra Nacional de Negociação Pelega, porque eles convidaram para essa mesa sindicalistas, ex-sindicalistas aí que já traíram a categoria, tipo o Ronaldão Bianual, que assinou o acordo bianual, o próprio Divisa de São Paulo, que na campanha salarial passada já tinha assinado o acordo antes mesmo da greve e estava tentando dividir o movimento, e junto também com os pelegos que estão dentro da Fintech, do grupo da articulação. E aí, por isso, eles tentam, através dessa mesa de negociação, sem a presença da Fintech, porque logo de cara a Fintech, percebendo que era um golpe, mandou uma carta para a direção da ICT falando que a gente não ia participar dessa mesa, porque era um desrespeito à organização dos trabalhadores. E aí eles incluíram outros dirigentes sindicais na mesa para legalizar dentro dessa mesa o golpe do Postal Saúde. Porque precisa do acordo dos sindicatos, como você explicou, prevê no dissídio coletivo. Mas quais são os setores, e também antes disso, explica para mim, esses setores que estão na federação, que estão participando, existe até moção contra eles, porque isso é uma, como se diz, falsidade ideológica, porque eles estão na Fintech, que não participa da mesa. Exatamente. A direção nova da Fintech ganhou o Congresso, ela, vendo a manobra, orientou os sindicatos a não participar e ela mesma não quis participar. Os dirigentes sindicais que estão na federação, que são ligados ao PT Articulação, como eles também têm uma relação com a direção da empresa, porque até o vice-presidente de gestão de pessoas da ICT, que é o Nelson de Freitas, ele também é da articulação sindical. E ele, junto com a articulação, organizou essa mesa falando para esses sindicalistas que era para eles sentarem na mesa, que iam dar algum benefício para os trabalhadores, e aí esses sindicalistas iriam se sair bem perante a base dos trabalhadores. Nós fomos logo contra e denunciamos. E aí nós chamamos uma plenária para discutir o problema e também para discutir a luta dos trabalhadores contra o Postal Saúde. Nessa plenária foi decidido que qualquer diretor da Fintech que sentar nessa mesa, que vai servir para a empresa legalizar esse golpe do Postal Saúde, vai responder processo
criminal, porque é um estelionato. Usar o nome da Fentech, a empresa inclusive soltou em primeira hora que a Fentech estava participando de forma irregular, porque a Fentech não está participando em nenhum momento. A Fentech não participa, até porque toda essa tentativa dessa mesa é para tirar a autoridade da Fentech de negociação e trazer os pelegos, trazer os presidentes de sindicatos pagos com passagem aérea, hotel, diária, para conseguir um documento nessa mesa paralela onde eles vão legalizar o Postal Saúde, onde vão estabelecer lá que os supostos representantes dos trabalhadores concordaram com a ECT de que tem que mudar o plano de saúde da categoria. Então explica para mim quais são esses setores e os sindicatos que participam desse golpe, dessa mesa. Os setores que participam os setores da articulação sindical, que hoje eles controlam 11 sindicatos, se eu não me recordo. Seria o Sindicato de Santa Maria, Sindicato de Santos, Sindicato de Ribeirão Preto, Sindicato de Brasília, Sindicato da Bahia, Sindicato de Bahia, Maranhão, Pará, Acre, Mato Grosso do Sul, não sei se eu estou perdendo algum, mas é entre esses sindicatos. E o sindicato, e o outro setor que participa é o setor divisionista ligado ao PCdoB, que tentou ressuscitar uma federação pelega, Paraguai, construída na época da ditadura militar, que é a Findect, não conseguiu, tentou dividir a nossa categoria no ano passado, que são sindicatos que romperam com a Fentech a mando da empresa para dividir o movimento, que é o Sindicato de São Paulo, Sindicato do Rio, Sindicato de Tocantins, Sindicato de Rondônia, Sindicato do Rio Grande do Norte e acho que é só esses. E tem também o sindicato do MRL, que é o sindicato de Goiás, onde o sindicato, ele na verdade é dirigido pela diretora de recursos humanos, ex-sindicalista, que chama Sandra Martins, que deixou o mandato no meio do mandato da diretoria para assumir um cargo de RH, GEREC, né? Ganhando aí, aumentando seu salário de 2 mil para 15 mil reais. E tem o sindicato de Alagoas, que ainda tem a influência do Manuel Cantuara, que é da articulação. O pessoal lá diz que não é da articulação, mas recentemente, inclusive, o sindicato chamou lá uma confraternização para saudar os ex-diretores do sindicato, que fazia 25 anos da fundação do sindicato, e eles deram um prêmio para o Manuel Cantuária como ex-diretor do sindicato, sendo que Manuel Cantuária é conhecido pela categoria como o maior traidor da categoria, que vendeu o nosso PCCS de 2008, vendeu o saldamento do Postales, ajudou a aprovação do acordo bianual e trocou seu mandato de dirigente sindical por um cargo de assessor na presidência da ECT, ganhando aí mais de 20 mil reais às custas do sofrimento trabalhador. E você citou um caso que eu acho que é interessante para a gente explorar, que é o Sindicato da Bahia, dirigido pela articulação sindical, mas que finalmente deflagrou a greve. Agora, eu queria que você comentasse primeiro como que está a greve e esse fato que eu acho que é muito interessante, de a base ter pressionado aí a direção do sindicato e conseguiu, na Bahia, fazer a greve, finalmente. Porque a Bahia sempre teve muita tradição de luta. Os trabalhadores dos Correios da Bahia, se eu me recordo, nunca ficaram fora de nenhuma greve. É uma categoria muito aguerrida. A direção do sindicato é controlada pela articulação sindical do PT. Então está acompanhando a proposta da empresa de golpe do Postal Saúde. Só que a base está sofrendo já as consequências do golpe do Postal Saúde. Inclusive teve uma paralisação em Feira de Santana, porque um grande hospital lá que atende o pessoal tinha sido descredenciado do plano de saúde dos Correios. E o trabalhador até paralisou por um dia. A direção do sindicato teve que ir lá como bombeiro para acalmar a situação. Com isso, todo esse caldo que foi se formando lá em torno
da própria precarização do plano de saúde, levou os trabalhadores da Bahia a perguntar por que o sindicato não estava se mobilizando junto com a FENTECT contra o Postal Saúde, inclusive as plenárias que foram chamadas pela federação para organizar essa luta. E aí obrigou que o sindicato, inclusive, participasse da plenária, da 37ª plenária da FENTECT, que era justamente para chamar a greve. Ao fato de que eles foram obrigados, pelo próprio trabalhador de base e outros que fazem parte da diretoria, a chamar a plenária, a eleger delegados, e esses delegados foram para a plenária da FENTECT e viram que o negócio tem que ser através da luta, fez com que houvesse uma mobilização na base para sair em greve, apesar de que a diretoria do sindicato tentou de tudo quanto é forma impedir a greve, estão sentados na mesa paralela de negociação, nessa mesa pelega, e estão nesse conflito. Mas os trabalhadores lá, pelo que eu fui informado, estão firmes na greve, está aumentando a greve lá. A greve é tanto em Salvador como em Feira de Santana e se estende pelo estado e tende também a atingir, obviamente, os estados menores que estão ali, né? Sergipe, Alagoas, etc. Outro grupo que eu acho que a gente poderia destacar aqui, que participa desse golpe da mesa de negociação e que tem um processo de luta na base, é Goiás, né? Inclusive, você está com a camiseta aí da eleição, da chapa. A chapa 2, que é a chapa de oposição à direção que é do MRL. Eu queria que você explicasse o papel do MRL na mesa e esse processo de luta que está se desenvolvendo lá. Primeiro precisaria explicar que o MRL de Goiás é o MRL mais atrelado à empresa, mais direitista dentro do próprio MRL. Pra você ter uma ideia, vários ex-sindicalistas ligados ao MRL em Goiás ganharam cargos. Os mais importantes são o Alan de Jesus, que ganhou um cargo na alta cúpula da direção da ICT, e recentemente a própria diretora do sindicato, a Sandra Martins, que ganhou o cargo de diretora de recursos humanos, ou seja, o segundo maior cargo da DR. Por isso, o atrelamento do sindicato com a própria diretoria regional de Goiás, porque até para a Sandra manter esse cargo, o Alan manter esse cargo e outros ex-sindicalistas do MRL manter o cargo, eles precisam controlar o sindicato e, portanto, controlar os trabalhadores. Dentro desse panorama, eles também têm para eles conseguirem o apoio da empresa, para se manter dentro da diretoria do sindicato, eles precisam seguir a orientação da empresa. A orientação da empresa para os sindicalistas pelegos, para os sindicalistas que estão aí se vendendo por cargo, é apoiar o golpe do Postal Saúde e impedir que os trabalhadores saiam em greve. Então a expectativa do trabalhador lá de oposição, os trabalhadores que formaram a chapa de oposição, eles estão se colocando justamente contra essa política que vem há mais de 10 anos, após a vitória do Lula, né, que dá mais de 10 anos, na presidência da República, de se utilizar do sindicato e da organização dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores, para ganhar cargos, para se beneficiar em benefício de si próprio, e enquanto o trabalhador está sendo atacado no seu salário, agora no plano de saúde, nas condições de trabalho. Então a expressão dessa chapa é a expressão de luta contra essa burocracia sindical pelega, vendida, que está a serviço da empresa para atacar os trabalhadores. Nesse sentido, é também uma luta contra o golpe do Postal Saúde e a Mesa Nacional de Negociação. Com certeza. Porque eles cumprem esse papel. Com certeza, porque o que está acontecendo nesse momento, apesar de estar junto com o processo das eleições, é a demonstração cabal de que essa diretoria está a serviço da privatização dos Correios a favor da empresa. Não está a serviço dos trabalhadores. Estão funcionando como uma camisa de força para impedir que o trabalhador lute. Ao ponto de não ter deflagrado a greve, ter impedido a greve de entrar na categoria. A categoria de entrar em greve. Exatamente. E pra gente ir encerrando, como que fica, qual que é a posição agora de cientistas em luta, do Partido da Causa Operária, diante dessa possibilidade que a gente tem visto de a greve crescer, né, nesse período? Ela começou em 3 estados, agora já tem Bahia, provavelmente Goiás e outras bases tendem a se desenvolver. Qual que é a orientação e o que você diria aí para os trabalhadores? A análise que a gente faz da greve é de que ela é uma greve
que ela está crescendo, ela começou forte nesses estados, se não me engano já estão em 15, ela está forte nesses estados, a greve, as assembleias foram até alguns lugares maiores do que a assembleia de campanha salarial. Ao mesmo tempo, há um boicote enorme dessas direções sindicais contra a greve, há uma tentativa desesperada da empresa de mentir para os trabalhadores, para evitar que os trabalhadores saiam em mobilização, falando que o Postal Saúde não vai mudar nada, que o Postal Saúde, pelo contrário, está até trazendo o cartão magnético, que era uma reivindicação histórica dos trabalhadores, que isso daí vai facilitar o atendimento e o credenciamento de novos hospitais, etc. e tal. Coisa que o trabalhador mais velho já sabe de cor sorteado, que a empresa nunca muda nada para melhorar para o trabalhador se for sem a luta do trabalhador. Sempre é para retirar do trabalhador. Os trabalhadores mais novos também já perceberam que se é mudança de plano de autogestão para plano de caixa de assistência privada, obviamente é que vai haver mudanças do ponto de vista da cobrança de mensalidades, da transformação do plano no que é um plano privado. E além disso, já tem fatos, já tem documentos, os trabalhadores já estão vendo na prática que o plano vai mudar. Tem também a questão de que já existem planos iguais esses, como o da CACI, do Banco do Brasil, da GEAP, que o pessoal paga mensalidade por indivíduo. Então, quer dizer, tem um monte de argumentos, um monte de documentos que já está mostrando, que está esclarecendo para o trabalhador que é um ataque brutal à sua condição salarial dentro dos Correios, porque é um rebaixamento salarial à medida que você vai ter que tirar do seu salário para pagar um plano de saúde, coisa que hoje a gente não precisa fazer isso por causa que a gente conquistou esse plano na luta. Então a nossa análise é de que a greve vai crescer nesses estados que já estão e vai empurrar também os trabalhadores para cima das direções sindicais pelegas que estão tentando impedir a mobilização da categoria. E aí, obviamente, nós da Corrente Cetistas em Luta, nós vamos impulsionar esse sentimento dos trabalhadores que estão nesses sindicatos, sindicatos são verdadeiras ditaduras dessa burocracia, estão tentando impedir que os trabalhadores lutem. Nós vamos impulsionar que esses trabalhadores saiam em greve, se organizem e tomem para si os sindicatos e a luta da categoria nacionalmente, porque a luta ela tende a ter uma vitória desde que haja a unidade da categoria. E a empresa sabe disso, por isso que ela vem dividindo o movimento, criando essas mesas paralelas, criando a Findect. Então eu acho que o movimento tende a ir para o enfrentamento contra a política da direção da ICT de divisão e unificar uma greve nacional da categoria contra o Postal Saúde.